A f-Nikkor 50mm 1.8D. Vamos falar um pouco sobre essa lente aqui no vídeo de hoje. Salve, salve galera, Jonato Figueiredo aqui na área. O vídeo de hoje é para falar sobre essa objetiva aqui, a f-Nikkor 50mm 1.8D. Eu vou estar falando um pouco sobre os aspectos técnicos desse equipamento, mas antes da gente partir para o conteúdo, você vai dar aquele slap no like, vai se inscrever no canal se não for inscrito e vai ativar o sininho para receber novas notificações. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Esse vídeo é mais um review sobre lentes, tá? Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a 80-200mm 2.8 da Nikon, depois corre lá e dá uma olhada. E hoje nós temos a tão famigerada lente 50mm, ou cinquentinha, como ela é conhecida carinhosamente entre os fotógrafos. Mas será que essa lente realmente é tudo isso que falam? Será que ela é tão boa assim, que é uma lente espetacular? E hoje a gente vai entender melhor isso, tá? A gente vai falar um pouco sobre os aspectos técnicos dessa objetiva aqui. Vou começar falando um pouco sobre a história dessa lentezinha aqui, tá? Ela é uma lente muito popular e esse design é um design muito antigo, ele foi concebido ali durante os anos 30, tá? Por marcas como a Leica e a Carl Zeiss, eu acho que é assim que se pronuncia. E ela nasceu numa época onde os fotógrafos buscavam lentes cada vez maiores e mais claras, tá? Tanto para a fotografia como para o cinema, por exemplo. Você tem essa lente em praticamente todas as marcas de câmeras, tá? E de lentes, consequentemente. Você tem na Nikon, você tem na Canon, na Sony, na Fuji. É um design de lente muito popular e que se popularizou por conta de características específicas, como, por exemplo, o desfoque de fundo dessa lente, que é muito bonito, tá? Normalmente as pessoas procuram a 50mm, dentre outras razões, pelo belo desfoque de fundo que essa objetiva produz. Vou falar agora um pouco sobre os aspectos técnicos da lente, tá? Essa lente é uma lente AF, ou seja, ela possui o sistema interno de autofoco e esse sistema é ativado pelo motor de foco da sua DSLR. E é um ponto importante, essa lente, nesse modelo AF, você só vai conseguir utilizar em câmeras que têm um motor de foco no corpo. Se você usa Nikon como eu, você vai ter esse recurso a partir da linha 7000. Na linha 3000 e na linha 5000 você não dispõe e você só vai conseguir utilizar essa lente no modo manual de foco. Essa é uma lente vintage, tá galera? Ela já foi substituída por uma versão um pouco mais moderna que é a AFS 50mm da Nikon. Ou seja, essa lente ela possui um motor de foco embutido no corpo, tá? Eu já possuí ambas as lentes. A minha AFS eu tive que vender junto com outra câmera para investir em outros equipamentos, enfim. Eu gosto tanto dessa lente, galera, que eu acabei comprando mais uma, só que dessa vez a AF, tá? Porque eu tenho câmeras que dispõem de motor de foco no corpo, então eu consigo utilizá-la no modo de foco automático. Essa lente possui uma abertura de 1.8, é uma abertura muito grande, é uma lente clara, tá? Que vai te possibilitar, por exemplo, trabalhar em situações de baixa luz sem grandes problemas. Como eu já disse, ela possui uma abertura de 1.8, a abertura máxima, e a abertura mínima em f22, como a grande maioria das lentes. Essa é uma lente prime, tá galera? Caso você não saiba o que é uma lente prime ou lente fixa, são lentes que possuem uma distância focal fixa, como por exemplo a 50mm, ou a 80mm, ou a 100mm. Então essa lente possui uma única distância focal, essa distância não se altera. Essa lente só possui um anel aqui, que é o anel do foco manual, tá? Essa lente ela possui uma coisa muito interessante, que é esse segundo anel que ela tem aqui na base. Você tem essa travinha, ó, você sobe, e esse anel é o anel de comando do diafragma. Então você consegue alterar a abertura do diafragma manualmente utilizando esse anel. Por que essa lente é tão aclamada entre os fotógrafos? Como eu já disse, por conta da grande abertura que ela possui, ela tem um desfoque de fundo bem acentuado, como essas imagens que vão aparecer. Percebam como é um desfoque muito legal, como é uma imagem muito bonita e que realmente dá aquele aspecto de retrato, né, com aquele fundo bem desfocado. E ela é uma lente médio telefoto, tá? É uma lente 50mm. E o que isso influencia na fotografia? Essa lente ela é muito utilizada por retratistas, por exemplo, porque essa milimetragem preserva as proporções
próximas do real do rosto do seu modelo ou do objeto que você está fotografando. Então você não tem, por exemplo, a famosa distorção, tá? Que existe principalmente em lentes com a milimetragem menor, como por exemplo 10 milímetros, 14 milímetros. Então essa lente ela é perfeita para fotografia de pessoas, fotografia de retratos, porém você consegue utilizá-la em diversas situações. Você consegue fazer eventos, você consegue fazer ensaio dos mais variados. É uma lente pau para toda obra, tá galera? Você consegue fazer muita coisa dentro da fotografia e também consegue gravar vídeos com ela, por exemplo. Dá uma olhada nessas imagens, esse foi um casamento que eu filmei utilizando uma lente 50mm. Percebam como dá um look todo especial para a imagem. Porém, na situação de vídeo, eu recomendo que você utilize ela no modo manual, porque você vai ter um controle melhor do foco dessa objetiva. Falando ainda sobre o autofoco, eu já falei que essa lente possui o sistema AF, ou seja, ele é ativado por meio do motor de foco da DSLR e ele é um foco muito rápido, tá? Apesar de ser ativado pela motorização da DSLR. Eu achei o foco rápido, achei o foco bem assertivo, tá? E não deixa nada a dever, por exemplo, a irmã mais moderna dessa lente, que é a AF-S, que eu já falei aqui no vídeo. Uma coisa que vale a pena destacar é que esse sistema AF de foco, ele possui aquele zumbido, aquele barulhinho característico de motor de foco. Então, se você for utilizar isso para gravar, saiba que você vai ter aquele zumbido de motor de foco. Mas isso é uma coisa que, se você estiver utilizando o áudio gravado de forma externa, por exemplo, não vai influenciar tanto, porém é um ponto que vale a pena destacar sobre essa lente aqui para filmagens. Sobre a nitidez, em 1.8 você não tem tanta nitidez como a maioria das lentes na abertura máxima, tá? Porém, a partir de f2.8 essa lente já entrega uma nitidez muito melhor e eu te recomendo a utilizá-la nessa abertura porque você tem uma nitidez melhor, como eu já disse, e você ainda tem um desfoque de fundo que é o grande atrativo dessa lente. A partir de f4 ou f5 ela é estupidamente nítida, tá? Te recomendo explorar outras aberturas dessa lente e eu te garanto que você vai ter sim bons resultados. Sobre os defeitos ópticos, essa lente em 1.8 possui muita aberração cromática, tá? Isso é uma coisa que é um ponto negativo e ela não tem uma boa resistência a flare, tá? Que são esses efeitos ópticos causados pela dispersão da luz dentro dos elementos da objetiva. Porém, se você estiver utilizando ela com um parasol, você consegue minimizar esses efeitos que em algumas situações não são muito bem-vindos, tá galera? Sobre a construção, ela é uma lente pequena, olha só, uma lente compacta, como vocês podem ver. E no quesito ergonomia é muito bacana porque isso aqui não pesa, tá? Você consegue carregar na mochila sem ter tanto peso e sem ter muita dor nas costas se estiver fotografando utilizando essa lente. Ela é relativamente bem construída, tá? Ela não é a lente mais bem construída do mundo, porém não é frágil e vai ter uma durabilidade legal. Ela tem uma construção muito semelhante com a versão mais moderna, a AF-S. Eu considero essa daqui até bem mais construída, tá? E bem mais compacta. A versão AF-S é um pouco maior por conta do motor de foco embutido. Em ambas as lentes você vai ter uma construção relativamente boa, tá? Vai ser uma lente resistente e que não vai quebrar aí com qualquer queda que eventualmente você possa dar nesse equipamento. Falando agora sobre preços. Essa versão AF, ela é um pouquinho mais barata, tá? E no quesito custo-benefício é bem melhor. Porém, como eu disse no início do vídeo, você só vai conseguir utilizar essa lente no modo automático de foco se a sua DSLR possuir o motor de foco no corpo, tá? Esse é um ponto legal sobre essas câmeras que possuem motor de foco porque você consegue economizar em lentes como essa. Essa lente me custou na época R$450, tá galera? E ela tá novíssima, ela tá em excelente estado, funcionando perfeitamente. E a versão mais moderna dela, por exemplo, vai te custar aí entre R$1.000, R$1.200 ou até mesmo R$1.500, dependendo do estado de conservação. Então, no quesito custo-benefício, essa lente aqui é uma excelente pedida aí para o seu setup de objetivas. Para finalizar, eu sinceramente recomendo essa lente, tá galera? Você consegue fazer muita coisa utilizando essa objetiva, desde eventos, ensaios, você consegue filmar, como eu dei o exemplo do casamento que eu mostrei para vocês. É uma lente leve, uma lente compacta que no quesito ergonomia também vai te atender muito bem. Você vai ter uma lente prime, uma lente com a construção ótica melhor,
tá? Porque lentes prime normalmente são um pouco mais caras do que as lentes zoom, por exemplo. E qual é o lance da 50mm? Ela é uma lente prime que é muito acessível no quesito de custo. É uma das primes mais baratas e é por isso que a galera geralmente recorre a essa cinquentinha aqui. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito e se já for inscrito, compartilhe esse vídeo aí com um amigo que possa se interessar por temas relacionados à fotografia. Assim você me ajuda a fazer com que esse canal cresça mais e mais. E lembrando que toda semana nós temos vídeos novos aqui na área, tá certo? Muito obrigado pela força. Por hoje é só e até mais.